O Vasco não merece isso aí, né? Merece mais. Essa é a maior tristeza. Merece muito mais. Agora, e o futebol é assim mesmo, é tudo rápido. Nós estamos falando de uma semana. Ao mesmo tempo, a gente não pode achar que é terra arrasada, porque é uma semana. E tiveram 3 jogos. Os jogos foram diferentes uns dos outros. Acho que contra o São Paulo a gente jogou bem a maior parte do jogo e precisa vencer. Não adianta só jogar bem. Precisava ganhar o jogo. Já está ruim por aí. Não adianta só ter que traduzir em vitória, porque senão não adianta. Contra o Botafogo, a gente foi muito mal. Uma partida que a gente acertou quase nada, que faltou muita coisa. E hoje a gente jogou bem até tomar o primeiro gol. 37 minutos do primeiro tempo. Jogou muito bem o time. Fez um gol, podia ter feito o segundo, podia ter feito o terceiro, estava cedendo nada para o Juventude. Aí tomou um gol e depois de alguns minutos tomou o segundo. 2 falhas, 2 gols que a gente totalmente evitáveis. O primeiro gol saiu a bola estava no nosso pé, aí a gente faz um passe forçado sem nenhuma necessidade. Eles fazem uma bola longa e uma bola longa que a gente esperava. A gente tinha 7 jogadores contra 3 e tomamos gol. E o segundo gol também não tem sentido nenhum. A gente saiu com a bola por dentro, a gente saiu acelerando o jogo, o time todo desorganizado no campo e cedemos o segundo gol. No segundo tempo, eles baixaram bastante a linha, a gente teve dificuldade para criar e cedemos o contra-ataque. Essa foi a minha leitura do jogo de hoje e que nos custou a derrota. Aqui, Diniz, Joel Silva do canal Colina em Foco. São 3 jogos, né, em uma semana, 3 derrotas, mas a gente entende, pelo menos o jogo contra o São Paulo e contra o Juventude, é a mesma estrutura que até o próprio torcedor concorda de escalação, né, com o Ryan, Andrés Gomes, Nuno. Você acredita que... E o Carpini, mais cedo aqui na coletiva, ele falou que leu bem o Vasco, olhando muito o jogo contra o São Paulo e de colocar 3 zagueiros e conseguir neutralizar. O que você acha que faltou, ou você entende que talvez foi mais mérito do adversário, ou faltou algum jogo melhor individualmente dos jogadores? Como é que em relação ao ataque, até porque no segundo tempo só teve um chute do Nuno. Assim, o que está faltando para o Vasco voltar a criar o que vinha criando na sequência positiva? Obrigado. Eu assim, depois que o resultado acontece, as narrativas elas ficam muito facilitadas. Se tivesse tido uma leitura exata do jogo, tanto o São Paulo quanto o Juventude, a gente não tinha tido superioridade, não tinha saído ganhando. Hoje, no jogo de hoje, para virar o jogo, a gente teve que entregar 2 gols. Só se estivesse contando que a gente ia entregar 2 gols, que a gente costuma entregar. Nós entregamos 2 gols para o Juventude e isso modificou a partida. Depois eles baixaram e o que acontece com o placar? A torcida fica mais impaciente, o jogador vai perdendo confiança, o time fica mais apressado. As trocas também hoje não teve o efeito que teve, por exemplo, num jogo contra o Vitória. E aí sim, no segundo tempo, o surtiu efeito. Mas muito por conta do jogo estar 2-1 e a gente ficar num estado anímico diferente e ter uma perda de confiança importante. Mas tanto o São Paulo contra o Juventude, a gente teve domínio do jogo. O normal não era se a gente continua jogando, não toma o primeiro gol do jeito que tomou, porque mas o gol sai. Mas o Juventude não fez força nenhuma para fazer o gol, gente. Nenhuma. Hoje a gente entregou o resultado para o Juventude, como foi contra o São Paulo também. Contra o São Paulo, a gente está dominando o jogo, aí tem um escanteio, a gente cede um escanteio que não precisava ceder, a gente está com todo mundo lá acumulado, a gente tinha os 7 jogadores contra 2 ou 3, bota a bola para escanteio. Aí no escanteio a gente comete um pênalti infantil como a gente cometeu. No jogo de hoje aconteceu coisa parecida. Então não é assim do jogo, assim, o que mudou? Se a gente tivesse tido esse comportamento contra o Bragantino, de entregar um gol, nós entregamos um gol contra o Bragantino lá no começo do jogo, sempre sai, eu falei isso para vocês. Se eles aproveitam e fazem o gol no começo contra o Fluminense também, muda a história do jogo. Mas hoje a gente não pode ceder os gols que a gente tem cedido. O jogo do Botafogo, ele foi ruim praticamente do começo ao final. Agora, o jogo de hoje, o jogo do Juventude, a gente praticamente entregou os resultados para o adversário. A equipe estava jogando bem, tanto no jogo como o outro. E aí você vai perdendo confiança. Quando o time perde confiança, fica mais difícil para você buscar a virada. Diniz aqui, Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos.
O Vasco foi do céu ao inferno, né? Do seu melhor momento ao pior momento, eu posso dizer, talvez, porque agora está tendo resultados e números ruins, tendo os reforços. No outro momento não tinha os reforços, agora com o time completo está tendo esses resultados. Você explicou, você falou nas respostas anteriores, o que está acontecendo. Eu vou te perguntar por que está acontecendo. Falta de confiança, tem salário atrasado, aconteceu algum problema nos bastidores entre os jogadores, cabeça na Copa do Brasil, psicológico ruim porque soberba pelos resultados que veio. O que está acontecendo? Você explicou o que aconteceu, mas por que isso está acontecendo? O porquê a gente tem que ir descobrindo. Se eu soubesse todos os porquês, eu teria vencido os 3 jogos, né? Mas a gente vai falar aqui especular. A gente não sabe exatamente por que ganha nem por que perde. Em alguns momentos, eu acho que contra o Botafogo a gente fez um jogo muito desconcentrado. Isso foi uma coisa que pesou muito desconcentrado. A gente treinou e de um jeito e jogou de outro completamente. E era um jogo... E a gente sabia o que tinha que fazer contra o Botafogo, porque a gente fez os 2 jogos da Copa do Brasil e não tinha muita mudança naquilo que a gente tinha preparado para o jogo. A aplicação que foi completamente diferente. Então ali faltou... Se você falar assim, uma coisa que você acha, eu acho que faltou o nível de concentração extremamente baixo, que nos custou uma derrota extremamente merecida. Do jogo do São Paulo, o jogo de hoje, é diferente explicar o jogo, muito diferente. O Vasco, uma coisa que eu acredito muito, o Vasco tem que aprender, e está aprendendo, o time está aprendendo a jogar bem e está aprendendo a ser um time grande. Não é a primeira flutuação para baixo que teve. A gente já teve pelo menos uns 2 ou 3 momentos assim. Esse é o 3º ou 4º momento na competição que a gente flutua para baixo. A gente tem que saber agora aprender como a gente aprendeu nas outras vezes e voltar a subir. Sim, uma coisa breve. O Ryan, artilheiro do time, centroavante, por que ele bateu um escanteio naquele momento? Tem que jogar de ensaiada, né? Foi uma jogada de ensaiada que não funcionou, né? Só por causa disso. Mas também, né? Se ele tivesse batido 10 escanteios, tudo bem, mas ele bateu um escanteio. Não, só para entender, a jogada de ensaiada não funcionou. Obrigado. Boa noite, Nis. Cauê Rodrigues, do Colina 1927. Queria que você explicasse a saída do Piton do time com o Verratti e o GB em campo. Porque a partir do momento, na minha visão pelo menos, e do torcedor, que você coloca o Verratti e o GB, é um pouco de bola aérea, né? O Piton cruza muito bem, é um dos principais assistentes da temporada. E se me permite mais uma pergunta também, qual a situação atual do Paulinho Paulo e do Thiago Mendes? Obrigado. Do Piton, que naquele momento ele não estava conseguindo achar cruzamentos. No segundo tempo, você vê quantos cruzamentos que o Piton fez no segundo tempo. E ali, talvez um cruzamento de tirando a bola para o pé direito, o Puma, na realidade, entrou para tentar fazer os cruzamentos, que o Puma também bate muito bem na bola. A gente criou muita situação de gol também com o Puma jogando com o pé invertido. Então, talvez ali isso era uma tentativa, e a segunda, porque o Puma é um jogador que tem uma bola aérea importante, é um cara que tem um cabeceio bom, tanto na bola parada quanto nas bolas invertidas. Aqui, quando fosse ter cruzamento do lado oposto, o Puma ia ser um cara que ia entrar na área com chance de fazer o gol. E também entrou, faltava 8 minutos, talvez. Então não foi por conta disso que o Vasco deixou de ganhar. Vasco! Vasco! Vasco!